E aí pessoal, beleza? Gravei esse vídeo ontem e aí fui editar aqui pelo celular mesmo. E aí, enfim, eu percebi que ele ficou curto. É bom um vídeo curto, claro, né? Curto e, enfim, e objetivo. Porém, faltou detalhes. Acho melhor deixar ele um pouquinho maior. Enfim, vou tentar resumir né, o máximo possível para não ficar tão, né, não encher tanto o saco, não ficar tão grande. Mas também vou tentar explicar melhor o porquê que eu tô falando cada coisa. Eu vou falar uma coisa, falar, ó, tem que fazer isso. Aí você vai se perguntar, mas por quê? Né? Aí eu vou explicar esse porquê. Enfim, mostrar para vocês aí como equalizar certinho aqui o Pioneer para você conseguir aumentar o volume todo, né? Sem distorcer o som, né? Sem distorcer nada. E por quê? Por que que isso é bom? Por que que aumentar o volume todo é bom? Porque distorção queima o alto-falante, né? Vai excesso de volume sonoro pro alto-falante e ele queima, quer seja de grave ou quer seja no caso aqui, né? Que é o foco desse vídeo, os alto-falantes de porta. Né? Excesso de volume sonoro distorce, né? Pode vir a distorcer e distorção queima os alto-falantes, beleza? E aí, nesse caso, né, deixando assim, podendo aumentar tudo, né, evita imprevistos, né? Evita imprevistos. Por exemplo, você está tocando no churrasco da família, né? No almoço da família e tal. Aí vai um amigo lá, tal, que já tomou umas 3 latinhas e aumenta o volume todo, né? E, enfim, e se não tiver sido feito isso que eu vou passar aqui, né? Ou algo próximo disso, pelo menos, pode vir a, enfim, né, você ter problema. Por isso que tem uma galera por aí que queima alto-falante, vai tocar com aqueles carros topados de som altos, né, vários alto-falantes na porta e um monte de cara preta, né, cara preta é bem comum, e aí vai e queima, geralmente é por isso, excesso de volume e tal, enfim, às vezes pelo módulo, né, tipo o módulo manda muito mais potência do que o falante aguenta. Enfim, vamos lá. Menu, opa, áudio. São 3 passos que só um deles você vai ter que fazer, tipo, só um deles não depende do restante. São 3 passos. Esse aqui, X-Settings, você entra aqui nessa opção X-Settings. Enfim, e também esse procedimento vai servir para qualquer falante da Pioneer que não seja tão antigo, né? Vai ter essas funções todas aqui. Ó, X-Settings, aí aqui são as frequências, né, de 80 Hz até 2.5, 8000, né, 8K Hz, que seria 8000 Hz. Você vai deixar tudo em zero aqui, ó. Tá vendo? Se apertar uma vez, você pode mexer ali. Opa, voltei. Aperta mais outra vez que volta para cá. Todos em zero, beleza? Esse é o primeiro ponto. Vem aqui, deixa tudo em zero. Volta mais uma. HPF. O meu tá em 160, o meu ficou bom em 160. Mas desde o outro eu tinha outro aparelho, tinha um aparelho da Sony, mas ele veio a queimar, por isso eu comprei esse. No aparelho da Sony eu também deixava em 160. O que é isso? Isso aqui, quanto menor esse número, ó, ele começa em 50. Quanto menor, melhor vai ser de ouvir, mais agradável vai ser a sensação da sonoridade, né? Vai ser melhor a sonoridade das músicas em geral para você aí. O que isso faz? Isso corta, é HPF. HPF é filtro de passagem das altas, para passar as altas a partir do número que você setou aí. Por exemplo, a partir de 160 tá tocando aqui no meu, né? O meu tá tocando a partir de 160 Hz. Quanto menor esse número, eu falei, quanto menor, melhor a sonoridade das músicas em geral que você vai ouvir aí. Melhor vai ser, enfim, vai ser melhor, mais agradável de ouvir para você, principalmente se você não tiver uma caixa de grave, for só os falantes da porta. Quanto menor, mais grave toca, sacou? Esse número, quanto menor esse número, mais grave. Enfim, 160 Hz para cima, ó, 200 e tal,
já vai chegando perto daqueles médio grave e médio e voz e tal. E aí quanto menor esse número, mais grave é, mais é aquele grave mais assoprado, né? Tipo médio grave, tipo 160, 200, é aquele médio grave, aquela pancadinha, tudo, né? Aquele gravezinho de pancada. Aí não distorce tanto esse gravezinho de pancada nos falantes da porta, enfim. E aí você vai cortar, por exemplo, você corta em 100. Vem aqui e corta em 100. Aí você dá OK. Aí se você der OK, ele vem pra cá, menos 6, menos 12, enfim, pode deixar em menos 12 mesmo. Aí você corta em 100. E aí vem aqui na outra opção aqui, ó. SLA, essa aqui. O meu tá em menos 3. Você vai colocar o SLA de acordo com o que os seus falantes aguentar. Se o seu falante for um falante que aguente mais grave, você vai cortar o HPF em 100 e depois vai lá no SLA e vai diminuir, por exemplo, você diminui para o menos 4. Que é essas duas opções. Eu falei, né, são 3 opções. Essas três opções de equalização para você conseguir aumentar o som todo aí. Essas duas elas vão casar. Você vai ter que ajustar uma, aí vem e ajustar outra. Aí aumenta o volume do player no máximo. E eu também recomendo o seguinte: coloca primeiro uma música tipo de forró ou sertanejo, dessas mais recentes tal, que dê muita voz, sacou? Que dê muita voz, muitos instrumentos e tal, essas paradas assim, para você poder conseguir saber onde que você vai cortar o SLA. Porque você cortando aqui o SLA da voz, tal, enfim, né? Quando estiver tocando vários instrumentos enfim, o artista cantando lá, né? O cantor cantando. Aí você vai ouvir que a voz está abafada, a voz está esquisita, né? Tá rouca e tal, os instrumentos estão meio que embolados, sei lá, você não entende bem cada instrumento. Aí você vem no SLA e vem diminuindo aqui. Sacou? O meu tá em menos 3. Se você ouvir no volume no máximo, se você ouvir no menos 3 ficou filé, pode dar uma diminuída, tal, porque às vezes a gente tem volume sonoro, mas não fica legal, não fica bonito, né? Não fica, a sonoridade fica muito ruim. Dá uma baixada nisso aqui, porque realmente vai te garantir uma qualidade melhor do que você está ouvindo, né? Você vai ouvir com uma qualidade melhor, aquela sonoridade bonita, agradável e tal. E tira totalmente aí a chance de queimar o seu alto-falante. Aí você pode fazer isso, né? Eu recomendo você fazer dessa forma. Aí você vem aqui tirando no SLA. Você viu que no menos 3 tá tocando já com volume no máximo, filé, sem distorcer a voz. Aí você vem aqui no HPF e testa a questão do grave. Como eu falei, quanto menor esse número, melhor para você ouvir, sacou? Não é melhor que não vai distorcer e tal. Quanto menor esse número, maior a chance de distorcer. Maior a chance de distorção nos falantes de porta, porque geralmente falante de porta ele não é projetado para tocar grave, né? Dificilmente, né, falante de porta eles vão tocar grave com facilidade. Aí você faz isso. Só para ficar bem explicado, para quem não entendeu, né, nunca tinha nem escutado essa expressão HPF. Tem LPF, que é low, as passagens das baixas, ou seja, dos graves, né, como eu falei agora há pouco. Quanto menor a frequência, né, que é medida em hertz, né, que é esse Hz, quanto menor essa frequência, mais grave, sacou? Mais assoprado, aquele gravezão mais assoprado, aquele, né, cabuloso, mais assoprado, que excursiona bem o alto-falante, é tipo 50 Hz, 63 Hz, né? Ou até menos. A faixa menor que a gente consegue ouvir é 20 Hz. Aí quanto menor esse número, mais grave. E aí, é como eu falei, você pode vir cortando aqui. Por quê? Porque o falante da porta vai tocar a partir desse número aqui, ou seja, menos grave possível. Porque o grave... desculpa, eu estou olhando pro som e foi saindo, tirando o celular pro lado.
o grave é o que mais distorce os alto-falantes da porta. Tipo assim, sem a menor dúvida, né? O grave, o falante de porta, esse meu aqui distorce no volume 30. Se eu deixar o grave normal, passando todo o grave, entendeu? A partir de 20 Hz. Que a música vai tocar a partir de 20 Hz, né? Se eu deixar em off aqui. Se eu deixar em off, a música vai tocar, enfim, a partir de 20 Hz, que é aquele gravão mais assoprado. E é tanto que a borracha, muitas vezes, não aguenta essas frequências mais baixas. A borrachinha ali do alto-falante em si, né? Aquela borracha em volta ali, ela é muito frágil, muito fininha. Aí quando bate esse gravão, o alto-falante excursiona muito e sacode, faz aquele barulho que dá uma agonia terrível. Beleza? Então é isso. Colocou o SLA lá, né? Tudo em zero, a primeira Exetins, tudo em zero. SLA em -3, por exemplo, né? Você ouviu aquela voz bem aguda, naquela música que é bem alta, né? Enfim, como eu falei, pode ser um sertanejo novo, tal, né? Ou um forró e tal. Você ouviu que tá de boa, né? Porque geralmente sertanejo e forró toca pouco grave, né? Então dificilmente vai distorcer o falante com grave nessas músicas. Aí você bota um rapzão cabuloso, um rapzão tipo, né? Um Hungria novo aí, por exemplo, tal, que toque muito grave. E aí você vem aqui no HPF para sentir em qual frequência o seu falante vai conseguir tocar com o volume no máximo, em qual frequência. O meu toque em 160, filé, né? O meu toque em 160 passa um pouco de grave ainda. 160 ainda passa um pouco de grave, mas é aquele grave já próximo do médio, como eu falei, né? Enfim, é isso. Sacou? Aí você vem cortando aqui. Desculpa o vídeo ficar longo, né? Mas é porque a gente tem que explicar esses detalhes, porque muita gente não entende, tipo, nada. Às vezes o cara tem 18 anos, acabou de comprar o seu carro aí, tá com som meio desagradável e tudo, né? Com a sonoridade aí meio desagradável, querendo melhorar. Aí eu tenho que falar um pouco mais, beleza? Eu tinha feito, como eu falei, eu tinha feito um vídeo menor, mas é bom a gente explicar cada detalhe, senão a pessoa se perde. É como eu falei, tem a LPF, que é a de low, seria para passar só grave para a caixa de grave, mas não é o foco do vídeo, tal. Eu vou falar um pouco também sobre o grave, mas enfim, não é o foco do vídeo aqui, beleza? Vem diminuindo aqui. Se você vê que o seu falante da porta toca em 80 Hz, é porque ele é muito bom. Ele é muito bom na questão de tocar grave. Se o seu falante conseguir tocar em 80 Hz, cortado aqui, né? Você vem e corta aqui em 80. Se você conseguir cortar em 80 Hz. Aí outro detalhe, se você já fez isso, né, ao longo do vídeo aí, ou se, enfim, se você já fez isso, você já percebeu. Se você não fez, quando você deixar em off aqui, deixa em off. E bota pra tocar um grave aí, um rap aí no volume 50, por exemplo. Você vai ver que vai distorcer cabuloso. Aí você vem aqui pro 200 e dá ok. Ok em 200. Você vai ver que vai mudar 100%. Vai parar de tocar o grave e tal. Você vai entender na hora o que é esse corte aqui, enfim. Sacou? E aí é isso. Se você conseguir tocar em 80 Hz, parabéns, seu falante é realmente muito bom. Seu falante da porta, bom no sentido de tocar grave, né? Que uma coisa também não é relacionada à outra. Um tweeter não vai tocar grave, pode ser muito bom, mas vocês entenderam, né? Se tocar em 80 Hz, parabéns, você deu muita sorte, porque o seu falante toca uma frequência muito baixa e vai ser muito agradável o seu som. Vai tocar de 80 Hz até 20 mil, então vai ser muito bom. Mas geralmente ele não dá conta de tocar em 80 Hz no máximo. Aí você vem testando aqui, sacou? É isso. E não deixa de distorcer, sacou? Se você viu que está distorcendo um pouco em 80, tira do 80, bota em 120, sacou? Para não distorcer mesmo, porque senão você vai acabar queimando seu falante à toa aí e tal, sacou? Aí quando você, tipo, se você não tem uma caixa de grave, você quer ouvir grave, mas você não tem uma caixa de grave, tal, quer ouvir grave, cara, não ouve o grave pelo falante da porta não, porque você vai estragar seu alto-falante à toa, beleza? O detalhe do grave, como eu falei. Para ficar perfeito, seria se você tivesse uma caixa de grave. O meu falante de porta toca em 160, beleza, você tem 160 aqui, ó. Confirmar, opa, SLA não. Cadê HPF? O HPF está em 160. O meu falante de porta vai tocar de 160 Hz até 20 mil Hz. O meu falante de porta. E os 69 ali, eu tenho 262 de porta e 269. Para ficar perfeito para mim, eu venho aqui, ó, subcontrol e coloco em 200 Hz. Se você tiver uma caixinha de grave, você pode setar em 160, ô meu pai. Pode setar em 160, que é exatamente onde começa o falante da porta, porque o grave ele vai tocar de 20 até 160. Aí fica perfeito para você, beleza? Se você tiver uma caixinha de grave, faça isso.
Enfim, no caso 160 foi o que eu cortei. Se você cortou em 125, como eu falei, ou cortou em 80, né? Enfim, você vai cortar aqui da mesma forma. Eu tô deixando em 200 porque aí o meu falante de grave lá, né, que tá lá no porta-malas, ele vai tocar um pouco mais acima da frequência que eu cortei no falante de porta, só para dar uma margenzinha de erro, mas nem precisa disso, beleza? Não precisa. Você pode cortar exatamente onde você cortou o falante da porta, porque a caixa de grave vai tocar os graves, como eu falei, quanto menor esse número, mais grave. A caixa de grave vai tocar. Finalizando, já anoiteceu. Eu deixei em 200 porque o falante lá né, o alto-falante de grave, ele vai tocar um pouco mais frequências, né, do que se eu deixasse em 160. Mas o ideal é isso mesmo. O ideal é você cortar a frequência do HPF em 160 e do LPF também em 160. O LPF é o que a caixa de grave vai tocar, né? Que são as baixas, como eu falei, de 20 até 160. Enfim, é só isso. Outro detalhe é o seguinte, como sobre o grave, tá vendo que tá em mais 3? Ó, aqui você vai apertar mais uma, mais 3. Ele vai até mais 6. Eu deixei em mais 3. Por quê? Porque a gente tirou o SLA aqui, entendeu? Tirando o SLA, talvez o seu alto-falante de grave. Só que aí você pode controlar lá no módulo também, mas aí fica a seu critério. Tipo, o meu módulo tá na metade, tal. Aí eu coloco um pouco a mais aqui, lá no grave, porque o SLA tá em menos 3. O SLA tira tudo, né? Ele vai tirar volume sonoro dos falantes de porta e vai tirar volume sonoro também da caixa de grave. O meu alto-falante de grave ele consegue tocar um pouco mais, tal. Aí eu vim testando aqui, né? Vem em 0, né? Você pode fazer isso, pode testar, porque certamente ele vai diminuir o grave, né? Certamente vai diminuir o grave lá da caixa de grave. Aí você pode fazer isso aí, aumentar um pouco mais lá no controle do grave, para poder compensar o SLA que foi tirado. Beleza? Acho que deu para explicar tudo. Pode crer, galera. Tamo junto. Valeu. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aí que eu respondo aí o mais rápido possível. Falou? Falou, valeu. Tamo junto. É nóis e até a próxima. Falou.